Oi, Nutri! E chegamos ao nosso terceiro episódio do Laboratório Smart. E quanta coisa já tivemos, não é não? E nessa semana não vai ser diferente. Os nossos participantes vão ter muito trabalho pela frente e nós, muito conteúdo para apresentar. E aí, estão prontos? Depois de uma primeira semana de surpresas e uma segunda semana de muita tensão, os participantes fizeram um passeio para relaxar e recarregar as baterias na beira do mar. Foi muito irado, assim, não esperava esse tipo de evento. Cada semana tem uma surpresa e vamos ver o que vem para a próxima semana que eu tô gostando. Eu acabei conhecendo Santos de ponta a ponta, né? E essa ponta aqui de Santos, realmente, a praia é muito linda, muito gostosa, muito bonita. Ai, amei tudo. E agora a gente veio dar uma volta aqui para espairecer, porque a semana foi uma semana muito tensa, sem dormir, muito choro, muita pressão. Então é sempre bom, né, dar uma relaxada pra gente conseguir melhorar a criatividade e já voltar para colocar as coisas em práticas e dia maravilhoso. Eles também conheceram o estádio e o museu do time do Santos, onde estão todos os troféus e conquistas do Peixe. Uma experiência muito boa, eu sou santista, né? Hoje não tanto quanto eu já fui um dia, mas o meu pai é, então ele sempre incentivou a gente. A gente já foi em jogos, nunca tinha vindo na Vila, mas foi muito bom porque eu lembrei bastante dele, aí a saudade apertou um pouquinho mais. Será que o contato com tantas glórias inspirou nossos participantes na competição? Bom dia! Bom dia! E aí, gente, como passamos as 2 primeiras semanas do Laboratório Smart? A mil? Chegamos na metade desse experimento, né? Sim. Chegamos na metade. E agora? O que será que nos espera para a próxima metade? Qual será que vai ser a prova dessa semana? Pois é, hoje ainda, no final do dia, eu conto pra vocês, tá bom? Quando conta antes, tá lascado. Tá contando na segunda, se prepara. É rojão, bem rojão. Se prepara. Muito bom. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre atendimento, né? Sobre os passos de uma consulta Smart, porque afinal de contas, neste momento, a partir deste momento, é onde a gente vai começar a acelerar os atendimentos, né? E, obviamente, a gente precisa fazer uma boa consulta para que os pacientes retornem, para que os pacientes tenham resultado. E aí, lembra disso aqui? Da agenda infinita? Pois é, então a gente aqui nessas 2 primeiras semanas, a gente trabalhou muito com essa parte de cima, certo? Sim. Agora a gente vai trabalhar muito com essa parte de baixo. A parte de cima, ela fala sobre captação, certo? E a parte de baixo, ela fala sobre fidelização. Principalmente essa questão de fazer a pessoa começar no seu tratamento, aplicar o seu tratamento, vencer, ou seja, chegar no resultado. E a partir do momento que ela vence, que ela chega no resultado, as chances dela te indicar são muito maiores. Construir um consultório Smart é como se você fosse construir uma casa, mas tem que ser uma casa sólida, né? De concreto, de tijolos. Então, o que a gente faz? A base, o chão da nossa casa é a marca, construir uma marca forte. Aquilo que a gente aprendeu que é a gestão de marca, o branding. Depois disso, a gente tem que levantar as paredes. E aí, uma casa, a gente tem que ter 4 paredes, certo? E por isso que a gente vai precisar de uma parede para captação, de outra para atendimento, de outra para fidelização, e aí a gente fecha na gestão. Então, dessa forma, a gente tem 4 paredes fortes que contemplam esse consultório Smart.
E por fim, toda casa precisa de uma estrutura, né? De um telhado para fechar. Então, aqui no telhado que estão as estratégias, aquilo que vai proteger a nossa casa e fazer, inclusive, o nosso consultório alcançar outros níveis. E assim, quando a gente segue isso aqui bonitinho, quando a gente de fato segue toda essa jornada, porque isso aqui é a jornada do cliente, né? São os 8 passos que o cliente faz dentro de um consultório de nutrição e inclusive foi aquilo que a gente já viu aqui anteriormente, quando o cliente ele começa a nos indicar, ele também vira um canal de aquisição de clientes para você, porque ele começa a fazer com que novas pessoas descubram a sua existência como nutricionista. Então, novas pessoas chegam por aqui e seguem isso aqui muito mais rápido. Tá aqui uma informação nova. A pessoa que vem indicada, a pessoa que chega aqui, ó, por esse canal da indicação, ela desce isso aqui 8 vezes mais rápido. Ela desce 8 vezes mais rápido. Por quê? Porque ela já vem com uma prova social muito forte. Só que tem uma coisa que eu preciso falar para vocês. Aqui a gente fala sobre captação, aqui a gente fala sobre fidelização. Só que toda agenda infinita, ela só vai funcionar se tiver uma coisa no seu consultório. Ela só vai funcionar se você tiver uma boa gestão. Então isso aqui é algo que a gente não aprende de jeito nenhum na faculdade. A gente não aprende na pós-graduação. Vocês aprenderam isso? Não. E é extremamente importante para o seu consultório dar certo. É você ter uma boa gestão. Essa gestão, ela é financeira, ela é de tempo, ela é de projeto, ela é de marketing, ela é de resultado dos seus clientes. É uma gestão do consultório como um todo. Uma gestão até mesmo de crescimento do seu negócio. Muitas vezes a gente acha que gestão é só fazer livro caixa, sabe? É só colocar o que entra, o que sai, anotar numa planilha. O que entrou de dinheiro, o que saiu de dinheiro. Mas a gestão não é isso. Inclusive no consultório Smart, você vai receber a PGC, a planilha de gestão do consultório. E dentro da PGC, a gente tem várias abas. É uma planilha única que concentra toda a gestão do consultório. Porque ali a gente vai ver todas as métricas necessárias. Por isso que hoje a gente vai começar a nossa oficina preenchendo essa roda, a roda da carreira, tá? Como que a gente vai fazer? Vou pegar aqui a minha. É o seguinte, você tá vendo que a gente tem uma roda e ela tem a nota de 1 a 10 para cada item que a gente vai passar por ela, certo? Olha só, eu quero que você pense nos seus últimos 3 meses. Leve em consideração os últimos 3 meses para poder preencher essa roda, tá bom? Então, olha só. Quando você pensar numa nota 1, é porque tá muito ruim. Tipo assim, ai, Mari, nossa, isso tá inexistente. Então, nem preenche, porque tipo, tá muito ruim, tá bom? Então, quando você pensar numa nota 1, é porque realmente está muito ruim, está muito baixo aquilo, perto da sua expectativa. O 10 é que tá perfeito, tá maravilhoso, tá funcionando, tá incrível, tá do jeitinho que você sempre quis, tá dentro das nossas referências aqui do consultório Smart, tá? Então, como que você vai preencher? Você vai pegar a sua caneta e aí você vai preencher, você vai riscar, né? A nota partindo do centro até a nota que você acredita que aquele item está marcando, está atingindo, tá bom? Então, vamos supor, divulgação do seu trabalho. Calma aí que a gente vai fazer todo mundo junto, tá bom? Mas olha só, divulgação do seu trabalho. Vamos supor que você queira se dar a nota 5. Então, você vai vir aqui e você vai preencher do 1 até o 5. Então, no final das contas, essa roda aqui, ela vai acabar virando um gráfico, tá vendo? Então, você vai preencher do 1 até o 5, tá? Você vai pintar, e aí, no final das contas, a gente vai ter um gráfico para você ter isso mais visual. E a gente entender por onde você precisa começar a melhorar o seu consultório, tá bom? Então, vamos lá?
importante falar isso para vocês, que é por isso que o consultório Smart, ele é tão completo. Eu fiz questão mesmo de colocar dentro dele tudo que eu gostaria de saber lá em 2012, sabe? Tudo que eu gostaria que tivessem me falado ou que eu tivesse feito um curso para me explicar sobre isso. Porque não é só sobre captação. Não é só sobre post no Instagram. Não é só sobre fidelizar. Não é sobre só entregar mimo. Mimo é o de menos. Mimo é a cerejinha do bolo, é o temperinho. O que importa é a gente saber captar bem, atender bem, fidelizar muito bem e fazer a gestão de tudo isso. Porque se você não controla os números, se você não acompanha, se você não sabe para onde está indo, se você não sabe desenhar metas, se você não sabe desenhar seus projetos para poder executar tudo isso, esse consultório ele vai ser construído numa areia. E aí qualquer vento leva. E a minha ideia aqui é que você construa o seu consultório com tijolos, com concreto, para que ele realmente seja um lugar forte, saudável, que você fique nele por muitos e muitos anos, até a sua aposentadoria, se assim você quiser. Tá bom? Então é por isso que eu resolvi trazer aqui hoje para vocês também 6 erros que muita gente comete, inclusive já percebi aqui vários de vocês estão fazendo isso também, para a gente poder conversar e você melhorar essa visão estratégica do seu negócio, tá bom? Então, o primeiro erro fatal, que isso aqui mata muito consultório de nutrição, é a falta da constância. Gente, é a mesma coisa com os nossos pacientes. Se a pessoa não tem constância no básico da dieta dela, ela não vai ter os resultados. E a mesma coisa que a gente. Então, qual é o básico? Qual é o básico? Qual que é o básico do atendimento? Qual é o básico do marketing, da divulgação de vocês? Qual é o básico que vocês têm que fazer da gestão? Quais são as métricas mínimas que vocês precisam fazer? Então, assim, ter constância dessas atividades básicas para você chegar onde você quer. Que linka totalmente com o segundo erro, que é ter uma agenda caótica. Então, se você tem uma agenda, que na verdade você não tem uma agenda, né? Que você faz tudo todo dia, faz quando dá, faz quando pode, não tem horário para nada, atende pacientes todos os dias, um às 8, um às 11 da manhã, outro às 3 da tarde, outro 9h30 da noite. Se você fizer isso, você vai ter uma agenda que é uma agenda dos outros. E se você é a agenda dos outros, você não tem uma agenda sua. E aí você não tem organização. E organização é o princípio básico de um consultório inteligente. Outra coisa, não ter uma boa vitrine. É um erro gravíssimo do nutricionista que acha que não precisa se divulgar ou que acha que não precisa fazer posts, conteúdo, e não só pensando no Instagram não, pensando em todos aqueles canais que a gente falou. Eu falei para vocês que vocês não precisam e nem devem estar nos 15 canais de aquisição de cliente, mas tem alguns que são fundamentais. Vamos relembrar quais são? Instagram, Google, anúncio, parceria, influencer, mas na verdade aqui a parceria pode entrar junto com a influencer, mas principalmente indicação de cliente. Esse é o básico, esse aqui é o básico. Façam esse básico. Outro erro também, não gerar resultado para o cliente. Dentro do método do consultório Smart, eu quero que vocês sejam obcecados pelo cliente de vocês. Igual eu sou por vocês. Tipo assim, eu quero que vocês sejam obcecados em fazer o teu cliente ter resultado. Outra coisa também, não rodar PDCA. O que a gente está fazendo toda sexta-feira no final do dia? Fazendo PDCA. Não existe resultado ruim nem resultado bom. Existe um feedback das ações que você fez e é o que você está colhendo. E o outro erro também que muita gente comete é não sentar na mesa certa. Vocês percebem como é diferente quando a gente está aqui em um grupo, que está todo mundo na mesma energia, todo mundo querendo levar o seu consultório para dar certo, né? Fazendo até dar certo, todo mundo querendo aumentar clientes. Não é diferente quando a gente está num lugar assim?
a energia que a gente fica, a energia de produção. A gente se blinda, querendo ou não. A gente tem apoio, né? Como que é o CPA? É CPA? Central, CAP. Estou achando que é CPA, o CAP, né? O tipo CAP, né? Central de Apoio ao Participante, que vocês mesmos fizeram. Eu nem sabia da existência desse negócio. Porque é isso, quando a gente tá andando com a nossa tribo, quando a gente tá andando com pessoas que pensam como a gente, que querem os mesmos objetivos, a gente entra numa energia de muito maior produção do que quando a gente tá sozinho. Porque quando a gente tá sozinho, empreender, gente, é um caminho solitário. Então é por isso que é muito importante que você se junte a outros nutricionistas que estão empreendendo também. Bom, hoje o conteúdo passado foram os 6 erros que muitos nutricionistas cometem e que afastam eles de um consultório Smart. E também eu passei para eles toda a experiência de consulta, como deveria ser uma consulta Smart, para eles se destacarem e se diferenciarem dos nutricionistas comuns. E aí, vamos falar sobre consulta Smart? Então tá bom. Bom, uma consulta Smart, ela tem 10 passos, tá? Ela é muito diferente daquela consulta padrão que a gente aprende na faculdade. Como que eu gosto de fazer uma consulta Smart? Eu gosto de focar a consulta no que a gente precisa, que é resolver problemas do cliente. Então, eu prefiro otimizar essa consulta. Como que eu faço isso? Essa anamnese, eu vou quebrá-la. Vou quebrar essa anamnese em 2 partes, tá? Parte dela eu vou enviar antes para o cliente. E eu vou chamar isso de questionário pré-consulta. Então, o cliente agenda a consulta e você fala assim, olha, fulano, eu vou te mandar um questionário que vai te ajudar e me ajudar muito a me preparar para a sua consulta. Eu peço que você responda, é um questionário rápido, vai durar no máximo 10 minutinhos, mas ele vai ser essencial para me ajudar a te conhecer. Então, finalmente chegou o dia aqui da consulta, tá? E particularmente, eu gosto de fazer um acolhimento. Então, a pessoa chega e aí eu vou falar assim para ela. Oi, Maria, tudo bem? Nossa, primeiro de tudo, boas-vindas ao meu consultório, boas-vindas ao seu tratamento. Eu tô muito feliz que você me escolheu para ser sua nutricionista, tá? E eu gostaria que você, a partir de agora, se sentisse à vontade mesmo, para me falar tudo que tá passando na sua cabeça. Pode me falar qualquer tipo de coisa, porque não estou aqui para te julgar. Eu tô aqui para realmente entender todo o seu caso. Seja você fazendo certo, seja você fazendo errado, ainda faço assim com a mão, seja você fazendo errado, eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui para ser uma rastreadora de problemas e a gente encontrar juntas as melhores soluções para você finalmente chegar nesse resultado que você busca, tá? Então, é uma fala mais ou menos desse jeito para deixar a pessoa, para tentar desarmar um pouco a pessoa. Porque a pessoa, muitas vezes, ela chega no nutricionista armada, né? De todas as formas possíveis, do tipo assim, nossa, essa pessoa, a nutricionista tá me julgando, a nutricionista tá falando que pode, que não pode, ai, porque eu como tudo errado, ai, porque não sei o quê, porque ai, não vou falar isso aqui pra ela, ai, não vou omitir que eu bebo Coca-Cola todo dia, porque eu quero ser perfeita, enfim. Então, as pessoas, elas muitas vezes, elas chegam pra gente com várias questões, né? E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir quebrando essa armadura dela, senão ela vai se armando e a gente não consegue acessar ela. A gente não consegue ajudar de verdade ela, porque ela fica ali toda se defendendo. E a gente tem que tirar o paciente dessa defensiva para entrar ali melhor nas questões pessoais dele e o que de fato a gente consegue ajudar, tá bom? E aí, então, você vai para a anamnese. E aí você começa a fazer essa anamnese com as outras perguntas complementares. É aqui que, particularmente, eu gosto de colocar 2 coisas na anamnese. Eu gosto de trazer o recordatório de 24 horas, mas, na verdade, o que eu mais gosto mesmo é trabalhar com o recordatório habitual, porque, às vezes, essas 24 horas tá bem defasada, né? Às vezes é um domingo, as últimas 24 horas da pessoa é um domingo.
Então, eu gosto sim de trabalhar com o recordatório habitual, tá? E aqui, particularmente, eu gosto muito de aplicar o teste DISC, que é um teste super rapidinho da pessoa fazer, que eu entrego, inclusive, todo esse teste lá dentro do consultório Smart, no módulo 4, módulo de atendimento, para você aplicar no cliente, mas é a partir do DISC que eu consigo identificar qual que é o perfil comportamental daquele paciente. Então, as pessoas elas podem ser D, de dominante, I, de influente, S, que é estável, e C, de cauteloso. Então, elas podem ter mais de um perfil do que o outro, isso é o mais comum, né? A pessoa, ela desponta em um perfil, ou ela pode ser uma pessoa que tem combinações. Por exemplo, eu sou uma pessoa DI, tá? Então, é normal também a gente encontrar pessoas que tenham 2 perfis bem juntinhos, assim, que a nota deles é quase a mesma coisa. E esse perfil DISC aqui, ele nos mostra como que a pessoa reage à vida dela. Então, como que ela é? E todos esses perfis aqui, eles têm pontos fortes e pontos fracos. E é por isso que dentro do consultório Smart, vocês têm uma aula sobre DISC, que é para você aprender a lidar com essas pessoas, tanto na comunicação, tanto nas ferramentas que você vai escolher para trabalhar com elas, tanto na tua conduta. Bom, nosso próximo passo da consulta Smart é a avaliação antropométrica. Eu gosto de fazer sempre nessa ordem, tá, gente? Bom, se a gente estiver no presencial, é nesse momento que a gente vai fazer a avaliação antropométrica. O que eu, como nutricionista, no meu caso de emagrecimento, eu utilizo nessa avaliação antropométrica. Então, eu faço peso, altura só na primeira consulta. Eu faço circunferência, basicamente de todos os pontos, né? Inclusive de cintura, de abdômen, de quadril, antebraço, braço, panturrilha, coxa. E também eu faço 4 dobras, tá? Então eu faço a bíceps, tríceps, subescapular e a suprilíaca, tá? Então eu utilizo esse protocolo. Então é dessa forma que eu faço. Eu meço todo o meu cliente, eu transfiro os dados para a Numax, e o legal é que a Numax já me dá todas as classificações, tudo. Eu só vou lá, clico, eu quero usar esse protocolo aqui, e já sai tudo ali. Se a pessoa está acima do peso, quais são as classificações dela, já saem os gráficos, então isso é muito bom porque é automático. Agora, e no online, como que a gente faz? Como que eu faço no online? Então, na consulta online, eu já envio, junto com o questionário de pré-consulta, já vai também um protocolo para a pessoa, para ela tirar as medidas dela, para ela aferir as medidas dela na casa dela. Então, eu peço para ela fazer isso com uma fita, caso ela tenha, e se também ela tiver uma balança, e eu sempre peço para ela colocar a balança no lugar e não tirar mais, né? Para não ficar arrastando a balança, para ela realmente ver se a balança tá firme, para ela subir sempre com o mesmo pé, inclusive, para a gente ter sempre realmente um parâmetro de como que ela pode fazer essas aferições para não dar problema. Então, inclusive, dentro da Smart Box, vocês vão receber uma lâmina que você pode entregar para o cliente, que é como aferir as medidas. Então, tem lá tanto a de homem quanto a de mulher, e aí tá mostrando como que o paciente afere as próprias medidas dele, tá? Então, isso é muito legal, você pode enviar isso junto com o seu questionário de pré-consulta, o paciente te envia os dados antes. Então, no seu questionário de pré-consulta, você já tem uma partezinha lá. Qual é a sua altura? Qual é o seu peso? Qual é a sua circunferência? Mas aí também eu não vou pedir para ele fazer dobras, obviamente. Não faz nem sentido, né? Ele nem vai ter adipômetro em casa. E eu também não vou pedir de todo o corpo. Eu vou pedir principalmente ali da região da barriga, da região do quadril, que pro meu público é o que mais faz diferença. Agora, por exemplo, esportiva, aí faz mais sentido que ele faça essa avaliação de corpo inteiro, tá? Nesse momento, é bem possível que já esteja chegando na metade da consulta. Lembrando que a minha primeira consulta, ela tem 1h30 de duração, tá? E as demais consultas, 1 hora de duração. Então, aqui bem possível que já vai estar ali chegando mais ou menos os 40 minutos de consulta, alguma coisa assim, tá? E nesse momento é onde eu vou para a parte que eu mais gosto da consulta, que é a parte do panorama do tratamento. Essa daqui é uma
É uma técnica que existe na Morinutrir. Ela foi inventada por nós na ideia de ajudar você, nutricionista, a fazer com que o seu cliente entenda o porquê que ele precisa voltar para todas as outras consultas. E aqui você vai falando para ela mais ou menos qual é o seu plano, para ela enxergar que você não vai só fazer o cardápio, tirar dúvida, beijo, tchau. Que você de fato vai resolver os problemas comportamentais dela. Eu costumo falar com os meus pacientes que aqui a gente vai fazer como se fosse uma terapia alimentar. A gente vai ter cardápio, mas a gente vai falar muito sobre as emoções relacionadas à comida. E isso é impossível em uma consulta só. Então, por isso que eu preciso de um tempo para você ir fazendo as mudanças necessárias e assim você chegar nesse resultado e principalmente fazer com que esse resultado não volte. E nesse momento, a gente vai para o plano alimentar. Eu quero tirar um elefante das costas de vocês, que é fazer plano alimentar na consulta. Fazer plano alimentar na consulta, gente, é a maior liberdade do mundo que vocês vão sentir. Então, é libertador. Só que o que eu tô falando pra vocês, não vai ser de primeira que você vai conseguir montar um plano alimentar em 15 minutos. Hoje eu monto um plano alimentar com 3, 4 opções em cada refeição em 15 minutos. É muito rápido. É muito rápido porque é prática. Primeiro que eu tenho no Max, tá tudo ali. Eu já consigo deixar vários esqueletos meio que prontos na Numax e eu só vou mudando as opções, mas a base da caloria já tá ali, a base das refeições já tá ali. Então, assim, é muito rápido. Depois disso, vem o 8º passo, que eu sempre gosto, que todo mundo gosta de um presentinho, não gosta? Vocês não gostam? Vocês não ficaram felizes? Vocês ganharam um caderninho com logo, mas vocês não ficaram felizes? Ai, o caderninho com logo! Tipo assim, a gente sempre fica feliz quando a gente ganha um mimo, né? Um presentinho. Então, é a mesma coisa aqui, tá? Se você tem uma consulta presencial, se você faz consultas presenciais, você pode entregar algo que ajude o teu cliente a seguir a conduta. Presta atenção, gente. Não vão investir em coisas erradas. Mimo não é banner. Às vezes eu vejo vocês querendo fazer uma... Ai, vou entregar uma camiseta. E a camiseta tá com o seu logo, com o seu WhatsApp. Essa pessoa, ela só vai usar a sua camiseta para limpar o quintal dos cachorros. E pra dormir no máximo. No máximo, tá? No máximo. Então, é interessante que quando você vai entregar alguma coisa, você não entregue só uma propaganda. Você entregue algo que a pessoa sinta, tipo assim, vontade de usar aquilo por orgulho. Ok, então... Tem a parte de meta. Uma consulta Smart, a gente não pode deixar o cliente sair dela sem meta. Então, vocês vão desenhar 3 metas com o cliente. Olha, fulano, estou te entregando o seu plano. Fulano não, né? Vamos colocar o nome aqui do cliente, a Maria. Olha, Maria, estou te entregando aqui o seu plano alimentar. Tem aqui todo o planejamento, todas as orientações do que você precisa fazer, mas eu quero que o seu foco seja em 3 coisas. Tipo assim, se tudo der errado, se o seu mês for o mais caótico possível, ainda assim, se você seguir essas 3 coisas, você vai conseguir chegar no resultado que você deseja. Vamos definir isso agora? Então, você puxa a pessoa para definir essas metas, tá? Então, nisso a pessoa sai com 3 metas para a próxima consulta. E aqui, então, a gente não deixa ninguém sair do nosso consultório sem a próxima consulta agendada. Tá? Todo mundo vai sair do teu consultório com a próxima consulta agendada. É lei, a partir de agora. Baixou um decreto aqui, tá? Decreto Morinutrir falando para vocês, olha, não pode, tá proibido. Ninguém mais sai do teu consultório sem a próxima consulta agendada. Por quê? Porque isso é comprometimento. Meta sem data é só uma ideia, é sonho. A meta, toda meta precisa ter data. Quando vai acontecer, em quanto tempo vai acontecer. Então você precisa colocar uma data. Então tá bom, fulano, aí já abre a agenda. Na hora, já abre a agenda. Ai, não vem com essa história aí de que você fala que tá
Ah, não, vou pegar, depois eu te mando no WhatsApp. Tem muito nutricionista que fica sem graça de fazer a próxima venda, porque querendo ou não, isso é uma próxima venda. Você vendeu uma vez e agora está vendendo a segunda. Isso é uma venda. Tem muito nutricionista que fica sem graça nesse momento e fala, ai, depois eu te combino lá no WhatsApp, tá? Esquece. A oficina de atendimento foi, assim, um divisor, porque ela foi bem importante, né? Nós vínhamos ali da captação, da parte de construção de marca. Aí, realmente, quando chegou no atendimento, onde ela mostrou o passo a passo da consulta Smart, né? Aí foi, assim, um momento onde eu consegui mensurar e ver o que o Neto fazia antes do laboratório e o que ele pode fazer agora. Eu acho que eu consigo agora enxergar muito mais fácil as fases, os processos e as dificuldades dos meus pacientes. Porque antes, às vezes, eu sentia que, às vezes, eu me perdia em tantos problemas, em tantas soluções que eu tentava trazer, né? Agora eu acho que eu consegui alinhar, né? Uma dificuldade e uma solução, uma dificuldade e uma solução. Aprendi muito sobre a metodologia, sobre realmente como atender, como ser uma nutricionista Smart. Então, perguntas-chave, algumas ferramentas que a gente tem que aplicar. Né? A gente aplicou ali uma roda, onde a gente conseguiu fazer um apanhado de como está a fidelização do cliente. Nada disso eu fazia. Então, assim, foi muito legal, foi muito incrível. Eu tinha acesso a alguns conteúdos gratuitos que ela oferece e tudo mais, né? Não tinha o Smart, obviamente. E algumas coisas que ela falava eu já aplicava, né? No meu dia a dia, nos meus atendimentos. Então, algumas coisinhas que ela trouxe aqui, eu já fazia. Mas quando a gente pega as aulas para assistir e tem essas oficinas aqui e tem ela disponível para tirar nossas dúvidas, aumenta muito mais, assim, as nossas expectativas do que a gente mesmo consegue fazer, né? A gente consegue se planejar melhor para realmente botar aquilo em prática. Antes ficava muito no ideal de eu vir ali, vou tentar aplicar da maneira que eu acho que é para ser, porque ela falou tal assunto. Mas aqui não, a gente realmente entende o assunto e como ele tem que ser aplicado. Então, eu acho que tudo isso, quando a gente está dentro, quando a gente tem acesso, tudo isso se torna muito grandioso. Porque uma coisa é você saber que existe aquilo. Eu sabia que existia o isca, mas até então eu nunca tinha aplicado. Então, eu acho que talvez seja essa grande diferença. Vai mudar muita coisa nos meus atendimentos a partir de agora. E eu vou conseguir ter mais agilidade na consulta e fazer uma consulta com que o paciente se sinta melhor, mais confortável e ele goste mais do processo do atendimento. É um conteúdo, assim, que faz muita diferença na consulta. Muita diferença, porque Uma dica não, né? Mas uma coisa que ela falou já e que eu já tinha visto no Instagram antes que eu comecei a aplicar, quando comecei a atender, foi assim... quando o paciente chega, tu já fala pra ele, olha, eu não tô aqui pra te julgar, né? Isso é só uma frase, mas a diferença que tu sente no paciente, assim, ao decorrer do atendimento é gigante. Então, como sempre, né, perfeito. Principalmente essa parte de metas, né, de mostrar para o paciente quanto tempo vai demorar o acompanhamento, o que a gente vai fazer em cada consulta. Então, acho que essa parte dá uma motivação maior para o paciente, para ele, tipo, saber assim, nossa, então... sei lá, daqui 5 consultas eu vou conseguir chegar no meu objetivo. Eu acho que isso motiva ele a voltar e ele fica mais engajado também por saber o tempo, de não ficar uma coisa assim tão solta. Tipo, daqui quanto tempo eu vou perder o peso que eu quero? Se eu juntar os meus 3 últimos meses como nutricionista lá em Fortaleza, tentando, acho que eu devo ter feito 5 consultas. 5 consultas com 5 pessoas. E aqui eu tô o quê? Há 15 dias, não, pouco mais de 15 dias, 20 dias, e eu já tenho 13 consultas. Assim, o método, ele funciona sim. O método funciona sim, funcionou comigo. Eu era uma nutricionista que eu era, assim, não atendia muitos pacientes. Eu sempre estava atendendo os mesmos pacientes. E agora eu estou vendo, assim, ele me abriu uma cartela de clientes do Brasil inteiro. Gente, para vocês terem noção, eu estou fechando com um paciente de Portugal. Eu fechei com um paciente que trabalha em cruzeiro. Meu filho, o negócio é real. Tô te dizendo, o método funciona. Assim, acho que até uma coisa que eu falei no vídeo, né? Que eu sempre achava que faltava algo, que faltava alguma coisa, tanto nas minhas consultas quanto na captação, e eu
não conseguia entender o que era. Então, assim, agora eu sinto que eu achei o que é esse algo que faltava. Então, realmente, ter esse direcionamento, tipo, mudou completamente a minha perspectiva com a nutrição e a minha, tipo, esperança na profissão. Porque eu vim aqui para ganhar. Eu vim aqui para isso. Mas tudo que eu fiz até agora, eu já ganhei 5 vezes mais do que eu pensei quando eu falei, eu vou vir aqui para ganhar. Então, só de eu ter agendado todos esses pacientes, só do contato que eu tô tendo com a Mari, com a equipe, com todo mundo, eu já ganhei na loteria 5 vezes. Se eu sair daqui em último lugar, eu com certeza vou me sentir muito feliz, muito realizada. Então, hoje em dia, eu entendo que ter um método faz muito mais sentido, é um trabalho menos burro, né, de não ficar, né, naquele ciclo ali, e com certeza os resultados são mais efetivos. O método funciona demais, assim, a gente conseguiu testar absurdamente ele esses dias que a gente está aqui, que ele é bem aplicado, ele bem colocadinho ali, direitinho, a gente seguindo o isca bonitinho, seguindo a persona que a gente quer seguir ali do nosso nicho, a gente consegue fazer acontecer, né? E era o que faltava antes, claramente. E se a gente focar realmente em aplicar o método SMART, a gente consegue marcação maravilhosamente bem. Porque eu quero um serviço bem feito. E um serviço bem feito precisa de método. De método, eu conheci a Mãe Nutri, que entregava essa estrutura muito forte pro nutricionista que está se formando ou que quer trabalhar com consultório. E em lugar nenhum você encontra uma informação tão completa assim relacionada a consultório. Quando eu via o Smart, eu via o preço do Smart, eu não tinha ideia de que eu poderia pagar ele em uma semana, como eu estou fazendo agora, o valor dele em uma semana. Eu não tinha nem ideia. Eu achava assim, não, eu acho que não é possível, porque isso é uma das promessas, né, nas divulgações. Não, você consegue pagar com um mês do curso, você já vai conseguir o dinheiro de volta. E hoje eu vejo que eu consegui em uma semana. Achei muito legal, deu muitos insights pra gente aplicar mesmo nas nossas consultas, muitas coisas que eu não fazia. Então, é bem legal para eu começar a aplicar a partir de agora, nas minhas próximas consultas. Meu nome é Stephanie, eu sou de Guarulhos, São Paulo, pertinho ali do aeroporto. A nutrição entrou na minha vida logo ali no final da escola, eu tava com muita dúvida sobre o que eu queria fazer, eu não sabia muito bem, todos meus amigos, assim, já sabiam. E eu gostava muito, assim, de academia, eu tava numa fase de me alimentar muito melhor, e aí eu decidi, assim, ir pra nutrição. Quando eu terminei a faculdade, eu tava um pouco, meu Deus, o que eu vou fazer? Sem rumo na vida. E aí, demorei um tempinho pra começar a atender, eu fui logo fazer a pós, e a Mori Nutrir entrou ali logo quando eu decidi começar a atender, porque eu tinha muitas dúvidas, não sabia o que fazer. Eu sinto que vai impactar demais, tanto nos meus atendimentos, quanto na minha organização, porque eu sei que eu tava dando uma olhada pelo curso, eu vi que a gente vai ter diversas planilhas pra preencher, colocar várias coisas, e ainda mais sobre o que a gente aprendeu ontem, sobre persona, sobre descobrir o nosso nicho, isso vai ajudar demais a direcionar nosso conteúdo, nossos atendimentos, então eu sinto que vai dar uma grande diferença. Meu nome é Stephanie, eu vou ganhar o Laboratório Smart. Bom, minha gente linda, agora vamos falar sobre a prova da semana? E parece que tá cedo para começar a prova? Parece? Sabe por quê? Porque a prova começa agora, 2 da tarde. Faltam 20 minutos para começar a prova. É sério. Olha só, então a prova dessa semana ela é uma prova um pouco diferente, tá? É uma prova sobre sessão de clareza. Então, como que vai funcionar? Veja bem. A partir de agora, 2 da tarde desta segunda-feira, toda sessão de clareza que você fizer está contando pontos para a prova de sexta. Tava muito nervosa e é assustador, porque eu nunca fiz nenhuma sessão clareza, então essa semana vão ser as minhas primeiras sessões clarezas. E dá um medinho também das pessoas desmarcarem, né, ali no dia da prova. Eu sei que pode ser, se eu conseguir fazer bastante sessões no meio da semana, pode ser que não influencie tanto, mas dá um medinho, assim, de eu agendar e elas, por algum motivo, desmarcarem. Mas eu até, a hora que a Mari falou, eu até virei para o Rani e falei assim, nossa, essa vai ser a prova, assim, eu acho que mais de executar o que a gente veio para fazer,
né? Porque a gente veio aqui para agendar pacientes. Até então a gente estava construindo o caminho. Agora eu acho que é a ação de fazer. E uma coisa que me aliviou um pouco não é nem vou pensar em ganhar a prova, vou pensar em agendar as sessões Clareza e agendar os pacientes, porque eu ganho tanto, né? Analisando um aspecto amplo. Eu vou ganhar, tanto se eu agendar a sessão Clareza, ganhar, sim, conhecimento, não falando só na competição. Vou ganhar se eu agendar um paciente, questão financeira e experiência, e com bônus de tudo isso a prova. Então, para eu me acalmar ali e ter um foco mais específico, eu parei para pensar que eu não vou meu foco não é ganhar a prova, meu foco é fazer sessão Clareza e converter paciente. Meu nome é Helena Miranda Trujillo, sou de São Paulo, capital. Eu sempre quis ter uma profissão que eu de alguma forma impactasse diretamente na vida das pessoas. Então, na época do ensino médio, eu pensei em fazer psicologia, medicina, né? Até que eu encontrei a nutrição. E na nutrição eu encontrei algo muito bonito, porque na medicina, por exemplo, se eu tivesse virado médica, eu ia atender os pacientes doentes já. Então, eu ia passar remédio, exames, né, e entender. Na nutrição, eu encontrei a prevenção. Então, através da nutrição, eu consigo fazer com que ajudar aquela pessoa, né, diretamente a melhorar a sua saúde, evitar as doenças e evitar, por exemplo, precisar de um remédio. Então, eu acho que esse foi um dos motivos principais. Eu conheci a Amorim Nutrir no ano, acho que de 2018, na faculdade. É uma professora que chama Marcela também. Ela era professora de ética. E ela dando a aula, falando sobre ética de nutricionista, enfim. Ela comentou, pessoal, tem um Instagram que fala muito sobre nutricionista de consultório, sobre o que pode postar, o que não pode, sobre ética para estudante. E ela apresentou lá pra gente, a Amorim Nutrir. Assim, eu já tinha visto algo, mas não tinha entrado realmente. E a partir dessa aula, dessa professora, eu comecei a seguir e fui cada vez mais me apaixonando. A Mari, pra mim, é tipo a Beyoncé da nutrição, sabe? Quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu não acredito. Foi a Mari, a Amorim Nutrir, né? Mas através da Mari, que eu vi ali que eu poderia trabalhar com consultas. Porque, assim, isso não é falado na faculdade, né? Então, gente, os podcasts, tudo dela, da Marcela, eu era assim, fã número 1, tudo eu assistia. Eu tenho até guardado, acho que no OneDrive, uma pasta com os e-mails que eles mandavam semanalmente, porque eu peguei e montei essa pasta tudo pra ler e estudar pra que eu pudesse me preparar. Então, assim, foi acho que um marco na minha carreira, mas assim, de pessoal, sabe? De vitória pessoal. Poxa, sonhei tanto com o consultório Smart, sonhei tanto com tudo isso e agora eu tô vivendo isso. Olá, meu nome é Helena e eu tô aqui preparada e sendo preparada para ser a vencedora do Laboratório Smart. Bom dia! Bom dia! Eu falei pra vocês que eu não vinha hoje, né? Sim. Mas eu tive que vir, gente. É sério, eu precisava parabenizar vocês pessoalmente. Vocês arrasaram demais! Meu, cadê? Ali. Nossa, eu procurando a Marcela. Que reviravolta, hein, minha filha? Muita. Nossa, o que aconteceu? Fiz 2 sessões Clareza ontem, consegui converter as 2. Agendei mais 3 pessoas ontem que estavam meio engatilhadas e aí confirmaram. E consegui agendar uma parceria também. Muito bom. Parabéns. Meu, que demais. E o Neto também, né? Como foi a sensação de sair do zero, Neto? E 4, né? Tipo, do zero quase. Foi muito bom. Gente, hoje o dia vai ser diferente. E aí eu chamei aqui uma convidada especial. Quem será que é? Pois é. Cela, venha para cá, minha linda. Bom dia! Bom dia! Diretamente de Paris. O Laboratório Smart. Gente, seguinte, hoje a Cela vai fazer aí uma dinâmica diferente com vocês. Né? Sabe por quê, Cela? Eles estão no momento que eles estão entrando na venda. E aí, sabe como que é, né? Sabe como que é a gente lá 10 anos, 12 anos atrás? Era aquele negócio, né?
Ai, mas essa pessoa... Ai, aparenta que não tem dinheiro. Ai, essa pessoa falou tal coisa. Ai, eu não quero ser chata. Ai, eu não quero ser inconveniente. Ai, minha consulta tá muito cara. Ai, minha consulta tá muito cara, acho que eu vou dar um desconto. Eles estão vivendo essa fase. Então, minha linda, eu quero que você... vai lá e destrava a cabecinha, faz o que você sabe fazer de melhor, que é destravar emocionalmente essa galera pra botar eles, ó, no foco da venda, na energia da venda. Pode deixar. E se essa a minha xará essa real, xará ali, né? a Marcela. Com 2 L's. Com 2 L's, essa tua xará ali já, né, deu essa reviravolta e marcou 7, imagina depois o que esse povo vai fazer, tá bom? Muito bom. A gente vai pegar a meta e vai dobrar a meta, ok? Muito bem, então... Fique à vontade, receba eles com todo carinho e é isso aí. Tchau, gente. Tchau. Bom trabalho para vocês. Obrigada. Dentro do método, dentro do SMART, tem uma parte muito importante que é a mentalidade, né? Não adianta só eu ter um método de sucesso. Eu preciso me comportar como um profissional de sucesso. O objetivo aqui foi introduzir e fomentar essa mentalidade de um profissional de sucesso, para que eles pudessem treinar dentro desse ambiente controlado e levar isso para a vida deles no futuro. Muito bem! Gente, ó, meu objetivo aqui é fazer a blindagem emocional para vocês saírem vendendo loucamente, entendeu? Loucamente não, com leveza e elegância. Ai, que coisa gostosa. Vamos vender com leveza e elegância para dobrar essa meta. E aí, é claro, eu preparei a minha aula, que está dentro do consultório Smart, para vocês. Porque eu sei que nesse momento, vocês foram apresentados para novas estratégias. Teve um alinhamento em relação às consultas. Vocês estão no momento de vender as consultas de vocês. Então, vamos lá. Eu vou começar fazendo um exercício para a gente identificar o que tá travando vocês. Quando ela falou assim, essas são as suas zonas de conforto, que eu listei, eu percebi que minha zona de conforto era o estudo. Eu estava me preparando tanto, que no momento que eu tentava fechar uma parceria e não conseguia, eu voltava para o estudo. Então, assim, eu estava botando peso em momentos diferentes. Então, ao invés de estar botando peso na captação, que era para poder botar esse estudo em prática, eu estava botando peso no estudo, para poder ficar falando assim, não, eu tô ficando bom, mas isso não está gerando um retorno. Quando vocês terminarem, eu quero que vocês rasguem a folha das crenças limitantes. Peguem ela, separa ela do resto. E agora a gente vai fazer um exercício que vai sacramentar uma passagem. Tipo, antes desse momento e depois desse momento. Beleza? Bom, depois desse exercício que a gente fez, ficou claro que muito do que limita a gente é o significado que a gente dá para os fatos, para as pessoas, para as situações. E a gente precisa fazer um movimento de agir de forma diferente, de desenvolver um comportamento diferente, independente das nossas emoções. Então, não é fugir das emoções, é respeitar, entender que aquela emoção vai vir, entender que esse padrão, no momento, não é um padrão comum para você, mas é um padrão que te fortalece, é um padrão que te coloca mais perto da vida que você quer viver, mais perto do objetivo que você tem. E eu quis trazer vocês para o ar livre, para a gente, simbolicamente, criar um novo significado, para que a gente coloque um momento antes e um momento depois disso. Que seja um marco simbólico de um comprometimento de vocês com um novo padrão de comportamento que vocês querem seguir a partir de agora para construir a vida que vocês querem viver. E para isso, o que a gente vai fazer? Lembra que eu falei que as crenças são instaladas por repetição ou sobre forte impacto emocional? Então, o que eu quero que vocês façam? A gente vai precisar usar da emoção da raiva. Eu quero que vocês leiam para essas crenças que vocês colocaram. E vocês vão ler. Vocês podem começar a fazer a leitura agora. E eu quero que vocês tragam à memória de vocês tudo que isso já te impediu de viver. Todas as coisas que você gostaria de ter vivido e você não viveu por causa desse tipo de pensamento.
todas as coisas que você já perdeu, que você deixou de viver, por todas as vezes que você se feriu por causa desses sentimentos, por todas as vezes que você não fez o que você realmente gostaria de fazer, por todas as vezes que você se calou, por todas as vezes que você se prendeu, se limitou. E eu quero que vocês tragam a emoção da raiva. A raiva por esse tipo de comportamento, por decidir trazer a emoção da raiva para decidir criar uma vida diferente a partir de agora, criar um comportamento diferente de agora. E decidir que hoje é um dia, um marco que representa o seu renascimento. O renascimento de uma versão nova sua, comprometida com seu objetivo, comprometida com a sua versão do futuro, com o profissional que você quer criar, com o profissional que você quer moldar ao longo dessa jornada. Então tragam tudo isso para a memória de vocês e rasguem com muita raiva, coloquem raiva para rasgar esse papel. Podem começar, rasga com raiva. É com raiva, 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 pensando em tudo que você queria ter vivido e não viveu. É para colocar raiva. Bota raiva nisso. Raiva, raiva, inconformada com essa situação, inconformada com esse jeito de se comportar perante a vida, perante os seus objetivos. Coloca raiva. Simbolicamente, o fogo também representa transmutação. É uma mudança. A vida, ela vai num ciclo de vida, morte, vida. E às vezes, para uma versão nossa nascer, uma versão velha precisa morrer. Então esse fogo, ele representa a morte dessa versão antiga, que está limitada, para o nascimento, para o renascimento dessa versão empoderada, para essa versão confiante, para essa versão automotivada, resiliente e comprometida a construir o futuro que vocês querem construir. Eu vou chamar vocês, quatro por vez. A gente vai colocar, eu vou dar o isqueiro, vocês vão colocar fogo e à medida que vai queimando, vocês só vão observando e internalizando essa situação. Vocês podem olhar para o fogo, para a vista, para o que vocês quiserem, mas que vocês criem essa memória. Eu quero que vocês criem essa memória desse momento que a gente está vivendo aqui, ok? Podem ir para lá, para o cantinho. Podem aguardar e foquem nisso aqui, nesse compromisso que vocês estão fazendo com vocês. Deixa eu proteger. Põe o seu aí também. Quando eu me inscrevi para o reality, uma das falas foi: esse reality é a minha luz no fim do túnel. Eu tenho certeza que quando eu voltar daqui, quando eu voltar de lá, na época quando eu estava me inscrevendo, eu vou voltar uma nova pessoa, uma nova profissional, uma profissional completa. A Marcela, ela conseguiu mostrar pra gente todos os meus sabotadores, as minhas crenças, tudo que eu tava me impedindo de trabalhar, de vender, de correr atrás, de buscar realmente soluções para o meu trabalho. Porque quando eu encontrava qualquer defeito, eu travava. E a Marcela foi instigando. Mas por quê? Mas o que você vai fazer sobre isso? Eu tenho certeza que essa Ingrid que vai voltar para Belém vai ser uma Ingrid muito mais positiva e uma Ingrid que vai agir em vez de bloquear quando algum problema aparecer. Muito bem. Finalizamos a segunda parte. Na primeira parte, a gente identificou quais eram as crenças, quais eram os pensamentos que de alguma forma puxavam vocês para trás. Na segunda parte, a gente começou a criar um novo significado para isso, um significado que empoderasse vocês, que colocasse vocês mais abertos para fazer o que precisa ser feito para conquistar o objetivo de vocês. E agora, a gente vai fazer o renascimento dessa nova versão, ok? Uma coisa muito importante que eu quero frisar é que eu falei para você sobre a importância de seguir esse fluxo para fortalecer, fazer, para ser e ter. É claro que quando a gente não tem bagagem, esse fazer
ele pode ser um ciclo vicioso de trabalho burro. O que vocês estão fazendo agora vocês estão fazendo com estratégia. Talvez o problema de vocês aqui não seja fazer. Talvez vocês antes disso vinham de um movimento de fazer, mas estavam fazendo sem estratégia. E isso muitas vezes frustra a gente. Quando a gente faz sem estratégia e a gente não tem um direcionamento, não tem um norte, a gente pode acabar se desmotivando. Principalmente quando a gente não tem essa base de inteligência emocional, que a maioria das populações, a gente não foi educado para isso. A gente não teve educação emocional de base. Então, vocês agora fazem com estratégia. A gente estava esperando muito por esse momento, né? Que a gente sabia, assim, no fundinho do nosso coração, que tinha que ter essa partezinha mais de desbloqueio emocional mesmo. Acaba que a gente vem com algumas coisinhas na cabeça de eu sou muito nova, de eu comecei a atender há pouco tempo e não vai dar certo, e não vai acontecer, e vai demorar. Ou eu não sei o suficiente, quem sou eu porque eu não tenho filho, eu vou estar falando para uma mãe o que ela tem que fazer com a criança dela. E na oficina de quarto a gente conseguiu trabalhar muito isso, né? Toda a oficina, todos os momentos, os 3 momentos que a gente teve foram muito importantes, assim, bem tocantes mesmo. Meu nome é Marcela, eu moro em Barueri, São Paulo. Fui numa feira de profissões e eu assisti uma nutricionista dando uma palestra e eu gostei do modo dela falar, de como ela contou como ela transformava a vida das pessoas. E aí eu fui procurar um pouquinho mais sobre a nutrição e eu gostei. Comecei fazendo um técnico, que é bem diferente assim da faculdade por conta das áreas. E aí depois do técnico eu fui direto para a graduação. O conteúdo que a gente tem da faculdade é muito básico, né? E aí a gente sai da faculdade, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E aí foi nesse momento que eu comecei a acompanhar um pouco mais a Amorim Nutrir e a Mari. É que eu sinto que falta alguma coisa, eu não conseguiria identificar o que era isso que faltava. Eu já consigo identificar algumas coisas que eu precisava e que eu não tinha ideia de como fazer, de como colocar em prática. Meu nome é Marcela, eu sou de Barueri, São Paulo, e eu vou ser a vencedora do Laboratório Smart. Bom dia! Bom dia! E aí, gente, como estamos para nossa prova de hoje? Ansiosos. Ansiosos? E aí, gente, essa semana foi babadeira, né? Muitas reviravoltas! Vocês estão muito de parabéns, vocês arrasaram. E o Neto, então, saiu do 0 pro 8! Muito bom. A prova dessa semana, ela tem o foco de treinar pitch de vendas. Então, é por isso que a gente pediu para que eles fizessem sessões de clareza. Vamos nos preparar, vamos, né, com a paz de Deus, atender essas pessoas, assim, ó, tranquilidade. A gente vai começar agora a fazer as nossas sessões clarezas, né? A primeira fase da prova já aconteceu, que foi durante essa semana. E hoje, a gente tem a segunda fase, que eu tinha pedido para vocês agendarem 3 pessoas para fazer essas sessões de clareza e a gente vai ver a conversão delas também. Lembrando que a prova de hoje vale o dobro de pontos, né? Então, esse placar ainda pode ter mais uma reviravolta aí no negócio, né? Vai que. Todo mundo conseguiu agendar as 3 pessoas ou teve gente que não conseguiu? Teve gente que não conseguiu, teve gente que conseguiu. Tá, legal, beleza, mas vamos lá, né? Mesmo quem não conseguiu agendar, vamos entrar com energia total pra gente conseguir converter o máximo possível aí que vocês conseguirem, tá bom? A primeira vez que ela falou, uma sessão clareza. O que é uma sessão clareza? Uma consulta de 30 minutos. Eu pensei, mas eu vou fazer o que na consulta depois, né? E aí agora eu vejo que em nada tem a ver, assim, não tira nada da minha consulta. E é uma coisa muito legal. E, cara, sério, isso é muito legal, porque a pessoa já conecta. Né, quando a gente viu ali que era sobre atendimento, eu falei, tipo, que prova vai ser essa? E quando ela falou de sessão clareza, não era algo que eu fazia, eu nunca tinha feito sessão clareza na minha vida. Foi uma prova, assim, não vou dizer difícil, mas pela questão da data, ser uma sexta-feira, de manhã,
9 horas da manhã, eu imaginei que eu não fosse conseguir essas pessoas. Porque ou o pessoal está trabalhando, ou o pessoal está estudando. E como eu falei, meu alcance não é tão grande. E por sorte, não por sorte, por método. E 2 pessoas me fizeram contato. Essas 2 pessoas eram pessoas que já me seguiam há um tempo, era um pouco mais quente. Bom, então agora vocês vão atender as 3 sessões de clareza, até as 3 sessões que vocês agendaram hoje. Lembre-se que todo mundo aqui também vai estar no mesmo momento que vocês. Então, assim, converteu, pode comemorar. Mas só cuidado com o grito, com essas coisas, para não atrapalhar os amigos que também vão estar atendendo, tá bom? Vocês têm até 45 minutos para fazer cada sessão clareza. Lembrando que o ideal é 30 minutos. Mas a gente deixa, né, esse tempinho aí, caso você se prolongue, né, caso aconteça alguma coisa, caso o paciente tenha mais dúvida, que assim você consegue fazer uma venda tranquila. Mas eu acredito que durante essa semana, com tudo que vocês fizeram, já deu bastante tempo para treinar, beleza? E agora, eu quero convidar aqui para conversar com vocês uma aluna da Mori Nutrir que ela teve muito sucesso com a sessão clareza. E ela coloca, inclusive, que foi graças à sessão clareza que ela chegou a mais de 200 mil reais de faturamento num ano. Sessão clareza é poderoso, meu povo. Bárbara, venha pra cá, minha linda. Bom, e aí, Bá? Obrigada, viu, por ter aceitado vir aqui conversar com o pessoal do Laboratório Smart. Eu gostaria que você contasse para eles como foi sua trajetória na Mori Nutrir, né, Bá? Porque, afinal de contas, você entrou pro Smart em 2019, mas aplicar mesmo, você demorou um pouquinho. Por que isso aconteceu? E conta para eles. Bom, vamos lá. Prazer, sou a Bárbara, tenho 27 anos. E eu conheci a Mari lá em 2019, num dos eventos que ela fazia para ensinar a atender em consultório. Eu atendia numa clínica nessa época e não conseguia parar a paciente no consultório. Era peneira furada. Vinha fazer uma consulta, sumia. Surgiu a Mari na minha vida e eu falei, eu preciso saber o que ela faz para conseguir fidelizar esses pacientes, né? Fiz todo o encontro que ela tinha, entrei pro Smart, comecei a aplicar, fiz um mês só do Smart e parei. Por quê? O meu sonho era ser nutricionista hospitalar. Eu entrei para nutrição querendo ser nutri-hospitalar e fui para esse caminho. Então, enquanto eu não entrei para o hospital, não tive a vivência, eu não sosseguei, sabe? Então, para mim, não, isso aqui não é para mim. Minha vida é ser CLT, eu quero uma estabilidade, eu quero segurança. Fui para o CLT e foi aonde eu parei. Voltei para o Smart em 2020, por quê? Vivenciei ali quase 2 anos de hospital. Pensei, isso aqui não é pra mim. Tive que ter a vivência, passar tudo que eu passei no hospital, viver toda a situação, né, que a gente viveu aí nos últimos anos. E falei, não quero mais isso. Lembrei da Mari e falei, nossa, preciso voltar com o meu consultório. Ali eu era feliz, eu não sabia, basicamente, sabe? Voltei pro vitalício, porque já tinha acabado a minha experiência com o Smart. Abri meu consultório, foi tudo assim. Abri em outubro de 2020 o consultório, voltei pro Smart e já comecei a aplicar. E desde então, foi resultado atrás de resultado. Desde o primeiro mês com o meu consultório que eu tive resultados. E eu estava até fazendo as contas ontem, né? Ao longo desses 2 anos e meio, só tem 2 anos e meio que eu tenho consultório, já foram mais de 350 mil reais faturados. Tá? E grande parte desse faturamento foi graças à sessão clareza. Bah, então conta pra gente. Eles estão aqui prontos para fazer 3 sessões clareza. Qual que é o teu segredo, assim? Por que você acha que você consegue converter tanto? Primeiro de tudo, clareza da sua meta. Tá? Então, era uma coisa que antes eu ficava muito assim, aleatória, só para vocês terem uma noção. Ano passado, em um mês, de 8 de novembro a 9 de dezembro, eu faturei 50 mil reais, que era o que eu precisava para passar dos 200 aí e, né, chegar na minha meta do ano passado. Então, muita clareza da meta de vocês, tá? Vocês têm 3 sessões para realizar. Quantas dessas vocês querem realmente converter? Primeira coisa, para não ir naquela euforia de, não, vai ser as 3, sejam reais, né, com a meta de vocês. Segundo tópico, essencial, não ir com aquela urgência de querer vender para a pessoa. Ouve, né, o paciente, entende das dores, se conecta com a pessoa. É essencial ter essa empatia. Não adianta já ir pensando direto, não, vender, porque não vai converter. E terceiro, é estar na mesa certa. Isso vocês já estão. Fez total diferença para mim e eu sei que vai fazer total diferença para vocês também. Então, comemorem cada sessão. Cada vitória, como a Mara falou, vai ser perfeita para vocês. Muito bom! Então, gente, agora vamos deixá-los fazer a prova, né, Bá? E aí depois a gente vem aqui com o resultado, botando tudo na balança para contar para eles como que foi. Mas olha só,
durante a execução aí da sessão clareza, a gente pode passar entre eles, dar uma olhadinha, qualquer coisa entre uma sessão e outra dar algum toque. Sabe, tipo, bem estilo Masterchef, Paola, Jacan, sabe? Tipo isso. Aquele tempero ali, né? Isso, aquele negócio, assim. E aí, a gente pode fazer isso durante a prova, tá bom? Que aí a gente vai dando uma mentoradinha neles, beleza? Beleza. Então, vamos começar? Bora! Isso aí. Boa sorte, gente! Fiz 2 sessões clareza. Na primeira eu agendei 2 crianças e na segunda eu agendei outra. Então estamos com 3 agendamentos aí de 2 sessões. Tá faltando uma agora que eu tô esperando a mãe estar pronta para poder conversar com ela também. Meu nome é Suyara Magalhães, eu sou de Fortaleza, no Ceará. A nutrição, ela entrou desde muito pequena. Eu fui uma criança que fui ensinada a comer de tudo e a comer muito bem. E acabou que eu fui crescendo com pessoas ao meu redor muito diferentes disso, né? Então, eu sempre fui a criança que não gostava de comer pipoca e eu comia um tomate como se fosse uma maçã. Então, sempre fui muito diferente disso. E aí, chegou na época do vestibular e ficou aquela dúvida, né? Eu sei que eu quero a saúde e aí eu vou pra onde? E aí, veio esse estalinho da nutrição. Eu me formei e eu passei 5 anos atuando na UAN. Então, eu sou formada há quase 7, só que 5 desses 7 anos eu passei na UAN. E a Amor e Nutri entrou na minha vida há 1 ano e meio, que foi quando eu realmente voltei o meu olhar para a nutrição clínica, decidi que eu iria atender e comecei a buscar meios, né, e locais e cursos que me ajudassem nisso, a entrar realmente nisso e a focar. O consultório, o conteúdo do consultório Smart, ele acaba que dá uma viradinha de chave mesmo em todo o processo da carreira, desde estratégias de marketing mesmo para Instagram e outras redes sociais, como atendimento, como captar, como conversar com o cliente, né? Antes de estar aqui, eu já aplicava algumas das técnicas que ela ensina de maneira gratuita ou em outros cursos, eu já conseguia aplicar algumas coisas e nesse pouco que eu aplicava, eu já via diferença. Então, agora que eu tô aprendendo, assim, o universo do Smart vai mudar completamente, vai ser realmente uma virada de chave. Eu sou Suyara Magalhães, sou nutricionista infantil e eu vou ganhar o Laboratório Smart. Fim de prova, pessoal! E aí, gente, como foi fazer essa prova? Maravilhoso! Muitos agendamentos? Vocês saíram total do pudim nessa prova, hein? Nossa Senhora! Mas olha só, vou chamar a Bárbara pra gente poder anunciar a grande ou o grande campeão aqui juntinhas, tá? Primeiro de tudo, né, Bá? Sim. A gente acompanhou o pessoal aí de pertinho, a gente conversou com todos, né? E primeiro de tudo, gente, eu preciso parabenizar vocês. Foi sensacional ver o comprometimento, a dedicação, ver, tipo assim, a energia de vocês. A Ohana é uma bonitinha na hora... na hora que fez o primeiro agendamento, que ela ficou assim. Foi muito legal, assim, de verdade. Vocês, na semana passada, aprenderam 6 estratégias, né? Vocês aprenderam a trabalhar com parceiros, a trabalhar com influencer, a fazer evento, a trabalhar com desafio de WhatsApp, trabalhar com Instagram, enfim. E aí, a gente tem o momento certo para usar a sessão clareza, tem o momento certo para usar a PUV, né? E aqui, a ideia da prova da semana era justamente estimular, né? Na verdade, fazer vocês treinarem a sessão clareza, que é uma oportunidade incrível para vocês aprenderem a fazer pitch de vendas, que é tão fundamental pra gente vender uma live, vender depois de um grupo de desafio, vender em N lugares. Então essa que era a ideia da prova da semana, vocês usarem tudo que vocês aprenderam para vocês ficarem muito bom em venda. Vocês não acham que agora vocês estão muito, muito bons em vendas? Sim. Né? Agora vocês estão aí, tipo, quem tiver na sua frente você vai vender, né? Deu uma melhorada drástica, ai que delícia. Eu passei 12 anos da minha vida trabalhando em shopping, não é possível que eu não ia conseguir vender o meu peixe, né? Chega de vender dos outros, né? Dos outros, agora só vendo pra mim. Perfeito, muito bom. E sabe uma coisa que eu, assim, achei sensacional? É que vocês estão percebendo que vocês não precisam ter um Instagram
com 20 mil, com 15 mil, com 30 mil seguidores para vocês ganharem dinheiro. O que estava faltando no Instagram antes era estratégia. E não necessariamente seguidor. É claro, quanto mais seguidor, quanto mais visibilidade, melhor pra gente. Mas imagina só aplicar agora essas estratégias que vocês aprenderam em um Instagram mais bombado, mais povoado. Só que, claro, né, engajado também, porque não adianta só ter seguidores ali, né, fake. Tem que ter gente realmente que seja a persona de vocês. Então, achei isso muito legal. Por exemplo, a gente tem aqui um exemplo da Marcela. Posso abrir o teu resultado, Cela? Olha só, 188 seguidores, né? Hoje você tá no seu Instagram. Quantas consultas você agendou até agora, no total? 14. Então, assim, olha que legal, né? O Instagram, que não é, gente, não é grande, pelo amor de Deus, né? 188 seguidores e 14 consultas agendadas até agora. Então, isso que é sensacional. Então, muitas vezes, o que tá te faltando não é seguidor, o que tá te faltando é a estratégia certa, a estratégia aqui do Laboratório Smart, do consultório Smart, que vocês colocarem em prática. Bah, eu queria que você contasse aqui um pouquinho, o que você achou da execução deles? Achei super legal, assim, ver o engajamento de vocês. Vi que vocês seguiram a mesma orientação de se conectar com a pessoa, né? Engajar ali com cada paciente que vocês estavam entrando em contato. Então, achei super legal todo esse contato de vocês. Vi ali vocês bem conectadas mesmo, tirando dúvidas, pegando o que as pessoas estavam falando para vocês e trazendo pontos de como vocês poderiam ajudar essas pessoas. Então, foi maravilhoso. Tá, gostei bastante mesmo de ver o engajamento de vocês. Estão de parabéns. Sessão Clareza é algo assim extraordinário. É o meu xodózinho, tá, do consultório. E ver vocês aplicando assim me dá muita alegria. E é a prova de que realmente é reproduzível para qualquer pessoa. E a Bárbara até estava me contando agora ali atrás que recentemente ela começou a trabalhar com produtos com um preço mais alto, né? Sim. Ela acabou de me contar que ela vendeu um programa recentemente, faz 1 mês e meio, 2 meses, né? 1 mês e meio. 5 mil reais, gente. 5 mil reais. E foi uma sessão Clareza que você ofereceu. Clareza. Então, assim... É perceber realmente a pessoa certa, né? O perfil do seu acompanhamento. Falar assim, foi o que eu falei pra Mari. Essa pessoa aqui é o perfil perfeito para esse programa. Vendi, ela fechou no Pix, né? Então, assim, então, vocês verem que não tem essa questão de, é dinheiro, é caro. Então, parem de pensar que é financeiro e pensem realmente no resultado que vocês entregam para os pacientes de vocês. Ô, Bárbara, o que você acha que eles precisam melhorar? Uma coisa que eu vi que muitos de vocês não estavam fazendo era compartilhar a tela. Isso é uma coisa que ajuda demais, tá? Para a pessoa se conectar com você. Você fica só falando. Chega uma hora que a pessoa desliga, ela vai embora. Então, esse é um ponto super importante. E seguir o método, gente. A Mari deu aqui a estrutura para vocês, o passo a passo. É algo que dá resultado. Eu falei aqui para vocês no começo. Eu sou a prova viva, estou aqui para vocês, para mostrar que é algo que dá resultado do zero mesmo. Então, sigam um passo a passo, não larguem de mão. É uma tendência que a gente tem. No começo, vai tudo lindo, maravilhoso. Aí, deu certo, né? Fechei 14. Mês que vem, já esqueceu de tudo. Parece que esquece. Esquece de tudo, não aplica mais nada. Fala, meu Deus, e agora? Já não dá mais certo. Desandou, mas é seguir o passo a passo. Isso aqui está mais do que validado, tá? São milhares, né, de nutricionistas que estão aplicando e que têm tido muitos resultados. Então, sigam do começo ao fim, tá? Tudo que a Mari falar, amém. Segue, só segue. Mas vamos lá falar sobre o prêmio? Chegou a hora. Chegou a hora. Quem será que venceu esta prova de hoje? Quem será? Bom, gente, primeiro de tudo, tivemos um empate no 3º lugar. Pois é. Quem será que empatou no 3º lugar? Bom, com 330 pontos, as 2 pessoas foram Suyara e Helena. Parabéns, meninas! Então, mais 60 pontos para vocês 2, tá bom? No ranking geral. Em 2º lugar, ela, que foi a reviravolta deste jogo. Com 380 pontos, Marcela. Muito bom. Resiliência, né? Sim. Muito bom. E em 1º lugar, também surpreendendo a todos. E, além dos 100 pontos no ranking geral, ela ainda vai receber um kit atendimento. Arrasou. Um kit de atendimento com equipamentos da Sani.
E, inclusive, um jaleco especial feito pela minha costureira. Também quero ler. A Carla Cunha, que é minha alfaiate, né? Ela vai vir aqui pessoalmente, vai medir, vai poder produzir esse jaleco pra pessoa campeã levar pra casa. Então, com 390 pontos, uma diferença de 10 pontos ali, ó. Brigou legal, hein? Acirrado. Ingrid, primeiro lugar. Nossa, muito bom, né? Ganhar é muito bom, vencer é muito bom. Por 2 semanas consecutivas ainda, então nem se fala. Eu tive um começo de reality difícil. Eu fiquei muito frustrada, eu tive muitos bloqueios criativos, bloqueios de produtividade também. Eu me senti um pouco excluída do grupo que eu fazia parte. Enfim, eu passei por algumas situações que me abalaram psicologicamente. E eu consegui ali contornar aquilo tudo, sabe? Consegui usar daquela situação e realmente focar no que precisava ser focado. E eu acho que eu estou conseguindo mostrar isso, não só pela vitória de hoje, mas eu acho que eu realmente consegui dar uma boa evoluída em relação à minha produtividade, em relação ao que precisava ser feito. E graças a Deus eu estou conseguindo colher os frutos, né? Eu fico muito feliz de ganhar e de ter uma nomezinha ali no primeiro lugar e de mandar o print para minha mãe e dizer, olha, mãe, tá dando certo. Eu falei que eu ia me esforçar e eu tô me esforçando. Então, eu realmente fiquei muito feliz. A gente viu aqui na prática, né? Quem seguiu o método, quem fez, quem adaptou, inclusive, para sua linguagem, para sua persona, teve um senhor resultado. A gente teve vários participantes simplesmente convertendo 3 de 3, né? 100% de conversão aqui dentro da prova. Bom, gente, e agora vamos para o nosso PDCA, a nossa rotininha da gestão de toda sexta-feira, de todo último dia de atendimentos, né? Pra gente entender o que foi bom, o que não foi bom, pra gente estar em contato com as nossas metas e desenhar o plano de ação para a próxima semana para vocês continuarem nesse ritmo. Posso compartilhar uma coisa que eu fiz essa semana? Sim. Na semana passada eu ganhei 33 seguidores e essa semana eu ganhei 78. Que legal! Porque um post meu que eu fiz foi pro Explorar. E aí uma amiga me mandou, aí eu peguei esse post e patrocinei. Então só desse post eu ganhei 65 seguidores. Perfeito, é isso mesmo. É essas diquinhas que vocês têm que pegar e explorar. Porque, literalmente, quando um post vai para explorar, significa que ele tá bom. E aí eu fui, abri o story, escrevi uma legenda básica, assim, com as letras do story, a tarja do story. Baixei a foto, coloquei, escrevi uma legenda falando de bebida alcoólica, falando... Aí eu comecei assim, você acha que a bebida alcoólica atrapalha o seu processo de emagrecimento? Aí coloquei, se você disse sim, você está certo, e um sorrisinho. E aí eu detalhei, né, tipo, quanto a bebida prejudica, fiz uma comparação de uma cerveja que é igual a um pão francês, e aí, tipo, quantos pães você está comendo, né, porque às vezes a pessoa bebe, sei lá, 10 cervejas e ela não tem essa noção de quantidade de calorias. E aí eu fiz isso, postei, deu ali algumas curtidas. No outro dia eu acordei com a minha amiga falando que tava no Explorar. Aí eu vi no Explorar e falei, vou patrocinar agora. Aí fui e patrocinei ali R$20 com uma estratégia bem básica. E ganhei 60, 65 seguidores, mais ou menos. Agora, eu vou colocar uma perguntinha a mais aqui pra dar uma temperada nesse PDCA. O que você já fez que deu certo antes, que você poderia trazer pra essa próxima semana também? Tem alguma coisa que você já fez na primeira semana, na segunda, ou então, de repente, antes de entrar aqui no Consultório Smart? A gente vai lá, aprende uma estratégia nova, e aí, ao invés da gente aprimorar aquela estratégia e continuar fazendo, a gente acha que agora a gente tem que abandonar e ir pra próxima. E não é assim. Vocês viram o quão poderoso é a Sessão Clareza? Vocês vão deixar passar isso? E agora, sabendo que temos mais uma semana para o mês acabar e também para o Laboratório Smart acabar, qual é o seu plano de ação? O que você vai executar na próxima semana para você ter mais agendamentos? Eu tô muito triste que a última semana passou muito rápido, mas para a semana que vem eu quero agendar pelo menos 5 pacientes, porque a minha meta antes era 15, então eu quero passar minha meta, então 5 pacientes pelo menos.
Então, para a semana que vem, espero entregar ainda muito resultado. Chegar lá no nosso quadrinho de meta e sair pintando, estourar aquele quadro e voltar pintando é o que eu espero, assim, de coração. E eu vou entregar isso, é questão de honra. Vocês podem esperar o mesmo Kaique de sempre, porque o Kaique da primeira semana é o Kaique dessa, que é o que tá tentando melhorar, que é o que tá cumprindo todas as atividades. O Kaique que tá desde a primeira semana aqui tentando fazer o melhor, que pode não ser o melhor quando comparado aos meus amigos, por isso que eu falo. Cada um tá fazendo o seu melhor. Talvez o melhor deles hoje, pra realidade deles hoje, que são tem mais tempo formado do que eu, que geram um alcance maior, seja melhor que o meu, e paciência. Tem que ter um ganhador. Mas eu já me sinto um grande ganhador só de estar aqui, ter o consultório Smart e ter vivido essa experiência. A Ingrid vai para a última semana muito confiante, querendo continuar no primeiro lugar, porque eu quero ganhar o prêmio. Então, vou fazer tudo que eu puder, vou continuar. Inclusive, olha, hoje eu ganhei a prova e já tô indo fazer conteúdo, porque eu não vou esperar segunda-feira para saber o que tem que fazer. Eu vou continuar fazendo, captando o máximo que eu conseguir, para eu conseguir continuar me mantendo aí nesse ranking, porque os colegas também não estão brincando. Então, tá todo mundo com sangue nos olhos, querendo a mesma coisa que eu. Então, eu realmente não vou ficar confortável e, vou deixar a vida acontecer. Não, eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer, porque eu quero ganhar. Virou! A Ingrid vai para o primeiro lugar da nossa competição e fica mais próxima do grande prêmio. Mas ainda não tem nada decidido. Temos uma semana inteira pela frente. E essa última semana vai ser recheada de muito conteúdo e emoção aqui no Laboratório Smart. A prova da semana é vocês fazerem um pitch de vendas ao vivo.